Nikolaus Ludwig von Zinzendorf. Ele viveu entre 1700 e 1760. Conta-se a história que um dia ele se deparou, uma experiência dele muito particular, profunda. Ele viu um quadro que tinha Jesus coroado de espinhos, com as seguintes palavras: tudo isto fiz por ti, que fazes tu por mim. Ele abriu suas terras, ele morava na Saxônia, atual Alemanha, para imigrantes da Tchecoslováquia. Eles estavam sendo perseguidos, esses protestantes da Tchecoslováquia, e eles vieram buscar alternativas na Alemanha. Ele abriu as terras dele para acolher essas pessoas. E essa comunidade, e os irmãos morávios é o nome dessa comunidade, cresceu muito ali na Saxônia, na Alemanha. E em 1727, os morávios passavam por um avivamento muito forte, desenvolvendo neles um mover de oração, um mover de missão e um mover de ação social. E eles iniciaram uma torre de oração, uma cadeia de oração, que durou 100 anos de oração ininterrupta. Como a nossa torre de oração, assim aconteceu entre os morávios. Então eles, inspirados pela oração, tornaram-se os primeiros missionários a alcançarem lugares dos mais longínquos. Eles atingiram a Groenlândia, atingiram também Suriname, a Índia e a América do Norte. Zinzendorf, além de ser teólogo, ele viveu uma fé de maneira muito intensa e muito prática. Para ele, a igreja deveria ser uma comunidade de amor e serviço e não apenas uma instituição religiosa. E homens do tipo de John Wesley, que foi um grande avivalista daquele século sequente, ele foi impactado, influenciado pela vida de Zinzendorf. E hoje nós falamos do movimento pietista, e é interessante quando a gente vai escrever pietista no nosso computador, sai outro nome, o pietismo. O movimento pietista, ele foi muito forte na Alemanha nesse século XVII e trouxe algumas marcas profundas na vida da igreja, porque um contraponto à posição espiritual fechada, fria, que os luteranos viviam, esse movimento surgiu e emergiu na história. E eles resgataram algumas coisas importantes, por exemplo, o estudo pessoal da Bíblia. Eles resgataram uma vida cristã marcada por busca de santidade. Eles resgataram a ação social, a ajuda aos necessitados e uma participação ativa na sociedade e uma relação muito íntima com Deus. Esse foi o movimento pietista. E Zinzendorf foi um desses pietistas. E além do impacto naquela época, até hoje nós recebemos impacto. Por exemplo, alguns pietistas da nossa época. Nós temos aqui Richard Foster, aquele livro Disciplinas Espirituais, ele é um pietista. Nós temos também o Dallas Willard, que é um filósofo cristão, que tem alguns escritos muito bonitos. Nós temos o John Piper, que é um pastor batista, que ainda está vivo hoje. E nós temos o Tim Keller, que faleceu em 2023, que foi, pela sua postura, protagonista dessa vida pietista. Então convido vocês nesta manhã a pensar comigo sobre uma vida piedosa, olhando para aquilo que aconteceu entre os morávios e Zinzendorf e olhar para o que Deus pode fazer na minha vida, na sua vida, através da piedade. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia na carta de Paulo a Tito, capítulo 2, versículos 11 a 14, e o texto bíblico diz o seguinte: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Ser servido, Pai, em nos abençoar e falar ao nosso coração nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Viva bem! É a proposta para janeiro e fevereiro, esta ênfase da nossa equipe ministerial, estimulando você
a ter uma vida exuberante, baseado naquilo que o próprio Senhor Jesus disse: eu vim para que vocês tenham vida, e vida abundante. É uma vida exuberante e suficiente e necessária. Viva bem intensamente, bote gosto em tudo que você faz. Viva bem planejadamente, vai fazendo algumas colocações, alguns planejamentos, alguns projetos para a sua vida. Viva bem empreendedoramente. É assim que o Deus aparece em Gênesis 1, no princípio criou um Deus empreendedor. Viva bem. Semana passada o pastor falou com vocês sobre graciosamente. Pois bem, hoje nós vamos refletir sobre viva bem piedosamente. Diga para a pessoa que está ao seu lado: viva bem piedosamente. Mas o que será que é esta vida piedosa? A vida piedosa não é algo restrita a Zinzendorf, restrita ao século XVII. Quando a gente começa a folhear as Escrituras, nós vamos ver algumas coisas interessantes sobre esta marca da piedade. Por exemplo, o autor aos Hebreus, ele faz registro que Jesus, ele tinha uma vida piedosa. Ele diz assim, que Jesus, tendo oferecido por forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade. Jesus era conhecido pela sua vida piedosa. Pedro também dedica parte das suas 2 cartas para falar sobre a piedade. E Paulo também, ele, além da carta de Tito, ele utiliza Timóteo. Para mim, Timóteo é um tratado sobre piedade. Inclusive, o primeiro livro de Paulo, a primeira carta de Paulo a Timóteo, aparece 8 vezes a palavra piedade, distribuída nos 6 capítulos de 1 Timóteo. São 15 vezes que a palavra piedade aparece nas Escrituras, das quais 8 vezes estão ali na carta de Paulo a Timóteo, porque há uma ênfase. A palavra piedade é uma palavra grega estranha, eusebeia, e essa palavra eusebeia significa reverência, significa temor, respeito, fidelidade a Deus e religiosidade. É o fato de você ter esta intimidade, uma relação com Deus e desenvolver esse seu relacionamento. Agora, quando você vai olhar a palavra piedosa, você vai descobrir que ela vem do latim, porque piosus significa, ou vem de pius, e pius significa devoto, respeitoso, cheio de piedade. Então, no latim, quando você olha para pietas, você vai descobrir que é um termo valorizado nas diversas classes, inclusive na vida religiosa, mas também falando de alguém que demonstra compaixão, misericórdia ou devoção religiosa e fidelidade e piedade para com a família, para com a pátria. Portanto, o que é piedade? O que é uma vida piedosa? A vida piedosa significa uma vida devota a Deus, que reflete o caráter e as virtudes do Altíssimo. Uma vida piedosa é uma vida espiritual regrada, disciplinada, orientada, obediente, íntegra, cheia de Deus e de manifestações práticas da graça e do amor. Uma vida piedosa é uma vida encharcada de virtudes, porque a piedade não anda sozinha. Ela vem com outras virtudes atreladas e entrelaçadas, e nós vamos mencionar estas virtudes. A ideia de Paulo nas cartas pastorais, porque são 3 cartas pastorais, Timóteo e Tito, é que tanto Timóteo, o jovem pastor, como Tito trabalhassem nas suas comunidades, onde eles eram ministros, onde eles pastoreavam o rebanho, para que aquelas pessoas daquela comunidade fossem piedosas, fossem cheias de Deus, fossem tementes, crentes, que gostam da palavra, que amam a palavra, que buscam a Deus em oração e que exercitam as disciplinas espirituais. Eu quero olhar com base nesse texto lido 5 coisas referentes à vida piedosa. Em primeiro lugar, a vida piedosa é uma resposta à graça de Deus. Diga comigo: a vida piedosa é uma resposta à graça de Deus. O texto começa assim: a graça de Deus se manifestou. Veja que a abordagem que ele traz aqui, a graça de Deus se manifestou salvadora, mostra que depois que a graça me alcançou, algumas coisas aconteceram na minha vida. É a experiência de Zinzendorf, olhando para aquele Cristo coroado com a coroa de espinhos. Tudo isso eu fiz por ti, e o que é que você faz por mim? Qual é a reciprocidade? A manifestação da graça de Deus vai produzir em você uma reação.
Alguns são apáticos a Jesus, alguns são apáticos à obra de salvação, mas quem entende a graça de Deus e é confrontado com a graça de Deus, tem uma reação. Pois a graça não ficou oculta, a graça de Deus foi revelada em Cristo Jesus. Quando fala da palavra se manifestou, significa que Ele trouxe à luz, Ele revelou, Ele tornou visível, tornou conhecida o amor, o favor de Deus para a sua vida. A graça é literalmente compreendida e definida como o favor de Deus em sua direção. Então, quando o favor de Deus foi ao seu encontro, este encontro com esse favor, com a graça, vai promover em você reações, respostas. E é isso que acontece quando Paulo descreve: você recebeu gratuitamente a salvação. Não é por mérito pessoal, porque você é bonzinho, porque seus pais são cristãos, porque você é honesto e você está resolvido com Deus. Você só está resolvido com Deus por causa do favor, da graça, da bondade e da misericórdia dele. Você, quando é alcançado pela graça, você é matriculado na escola de Deus. O texto diz aí, educando-nos. Só está sujeito à educação alguém que se matricula, alguém que está restrito a aprender aquilo que o Senhor tem. Você adota a partir do encontro com a graça de Deus uma posição radical, porque ele diz aqui, renegadas a impiedade e as paixões mundanas. Então o encontro com a graça de Deus traz um rompimento na sua vida, traz uma resposta, e a partir daí você começa a ter mudanças. E aí ele diz, através dessa mudança você desenvolve em você a piedade, a justiça e a sensatez. Então a primeira coisa, a vida piedosa, ela traz, através da graça de Deus, uma resposta. Tem que promover uma resposta no seu coração. Em segundo lugar, uma vida piedosa precisa ser exercitada. Diga para a pessoa que está ao seu lado, exercita-te na piedade. Sabe que essa foi uma recomendação de Paulo a Timóteo? Exercita-te na piedade. Educando-nos, se você fosse pensar sobre esse verbo, é um verbo utilizado no meio pedagógico, paidel, e aí vem depois pedagogia, mas a ideia era de que você precisava utilizar um treinamento para crianças. Esse verbo é nessa conotação, está relacionado com a instrução, com o ensino e com aprendizado e correção. É uma modelagem do caráter, educando-nos. A graça de Deus vai nos educar, e a vida piedosa, ela justamente faz isso. Através do exercício da sua fé, você começa a ser modelado por Deus. Deus faz isto. Deus faz isto muitas vezes purificando o seu coração e o meu pela aflição. Eu sei que a gente não gosta de passar por lutas, problemas, dificuldades, enfermidades e situações adversas, mas às vezes elas são necessárias para Deus exercitar em você a piedade, o temor, a dependência dEle. A vida prática é mencionada aqui, vivamos no presente século, marcando e fazendo diferença ao momento que estamos. Significa viver, respirar, gozar a vida real de forma sensata, justa e piedosa. Então ele está estimulando o exercício diário da sua vida piedosa. Quando Paulo escreve a Timóteo, ele fala assim que rejeita as fábulas profanas e rejeita essas fábulas das velhas caducas e exercita-te pessoalmente na piedade, porque o exercício físico, diz ele, para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de ser. Paulo não está combatendo aqui o exercício físico, porque o exercício físico é importante e tem que ser levado como disciplina, o exercício vigoroso. E Paulo era um cara que fazia exercício porque ele caminhou quase que toda a Ásia a pé, e ele tinha uma postura e um preparo físico muito interessante. Mas a piedade, ela é mais proveitosa do que o exercício físico. O que Paulo está dizendo assim, olha, você que gosta de beach tênis, a piedade é melhor. Você que gosta de bike, a piedade é melhor. Você que gosta de futebol e correr, a piedade é melhor. Não deixe de praticar os seus esportes, mas se você tem que exercitar uma coisa que é muito importante e tem muito proveito, não só para você, mas para as pessoas com as quais você convive, é a tal da piedade, da vida com temor a Deus e com a reverência. Então exercitar a piedade
Como que traduz isso? É ser constante e regular na sua vida devocional. Você se torna uma pessoa piedosa através da prática da leitura da Bíblia, através da oração. Você se torna e exercita a piedade quando você mantém a prática de disciplinas espirituais, tipo contemplação, jejum, oração é uma disciplina espiritual. Você exercita a piedade quando você cultiva o relacionamento e os vínculos na comunhão da fé com a família de Deus. Nós estamos trabalhando aí dos grupos pequenos, é importante se conectar, se relacionar e ter cobertura um dos outros. Você exercita a piedade quando você tem consciência dos seus dons e talentos e você os coloca à disposição e ao serviço do reino de Deus, porque os dons foram dados, conforme Efésios, para a edificação da igreja. Se Deus te deu um dom, não é para ser colocado na gaveta, não é para ser colocado de mostruário da estante da sua casa, é para ser exercitado. E isto é exercitar a piedade. Então viva bem, piedosamente, porque a piedade é uma resposta à graça de Deus. Mas em segundo lugar, a vida piedosa precisa ser exercitada. Terceiro lugar, a vida piedosa anda junto com outras virtudes. O texto aqui menciona sensatez e justiça. Está aí no versículo 12. A piedade não está sozinha, porque uma pessoa piedosa, ela traz junto com ela mesma algumas virtudes que são percebidas nos relacionamentos. Uma pessoa temente, uma pessoa cheia de Deus, uma pessoa que busca a santidade, uma pessoa que está com seu coração dilatado pelo amor e graça do Senhor, ele esbanja isso na vida e nas relações que ele tem. Interessante saber que tanto a coisa ruim como a coisa boa tem associações. Por exemplo, Paulo, quando escreve a igreja da Galácia, ele diz o seguinte, que as obras da carne são, e ele enumera um grupo de pecados associados. Então ele diz, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, facções, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas. O pecado não vem sozinho com um tipo de pecado, ele traz no bojo algumas associações extremamente perigosas. Então muito cuidado, não brinque com o pecado, não brinque com as concessões, porque juntamente com algumas pequenas concessões, vem algo junto, atrelado. Da mesma forma, Paulo diz assim, que o fruto do Espírito tem outras associações. Porque ele diz assim, o fruto do Espírito, Gálatas 5:22, é amor, vem junto, alegria, paz, bondade, longanimidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Essas coisas vêm atreladas com o fruto, todas elas juntos. Então nas referências cruzadas da Bíblia, quando você pega a palavra piedade e vê quais são as outras virtudes que vêm atreladas, você vai descobrir algumas. Vem junto com a piedade, uma pessoa piedosa traz no bojo com ela mesma o senso de justiça. Isso é meu, isso é teu, isso está errado, isso não está certo. Ela tem essa virtude. Traz também a sensatez. O que é sensatez? O bom senso, o juízo. Não é uma pessoa que faz sem pensar. A vida piedosa traz no bojo a virtude também do contentamento. Porque a pessoa piedosa, ela aprende, como Paulo que diz, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tudo posso naquele que me fortalece. A piedade traz também no bojo do entrelaçamento a fé, a confiança, a certeza das coisas que se esperam. A piedade traz como virtude o domínio próprio. A pessoa, ela sabe refrear os seus impulsos. A pessoa que traz a piedade, ela é constante. A piedade vem junto com a perseverança, com a constância. Atrelada à piedade, nós temos também a fraternidade, que tem a ver com os relacionamentos pessoais, interpessoais e o amor nas relações com as pessoas. É um combo. Quando uma pessoa, ela quer viver bem, piedosamente, juntamente com a piedade, ela está enredada de virtudes que vêm do Senhor. E é importante que você saiba disso. Há uma canção antiga que dizia assim, que a beleza de Cristo se veja em mim, toda a sua admirável pureza e amor. Ó, tu chama divina, todo o poder se refina, até que a beleza de Cristo
se veja em mim. Quarto lugar, a vida piedosa aguarda a plenitude do reino de Deus. Uma pessoa piedosa, que é aplicada à piedade, ela vive no mundo com seus olhos fitos no céu. Ela vive trabalhando, estudando, desfrutando da família, curtindo relacionamentos, mas os seus olhos estão fitos no céu, porque no texto bíblico você encontra Paulo dizendo, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. A pessoa que tem a virtude da piedade é uma pessoa que não está enraizada no mundo, não está enraizada nos negócios dessa vida, não está ocupada com todas essas preocupações do mundo, ela está antenada no céu, ela está olhando para o alto. São duas coisas que Paulo diz que aguardamos. Primeira, a bendita manifestação da esperança. Aguarda com expectativa a volta de Jesus. A pessoa piedosa, ela anseia encontrar com o Mestre. A pessoa piedosa, ela vive no aguardo, na expectativa confiante da salvação, do novo céus e da nova terra, sem poluição, sem problemas climáticos, sem distúrbios da natureza, sem complicações nas relações interpessoais, sem crises políticas, diplomáticas, econômicas e sistêmicas. Ele olha para a bendita esperança de uma paz sem fim, de ausência de dor, de sofrimento. Ele crê num mundo de justiça e equidade, onde tudo funciona, onde todas as coisas se encaixam. Como viver neste mundo de desilusões com esperança? Porque olha para as manchetes, lê os noticiários e você vê tantas coisas, coisa absurda tem acontecido. Por exemplo, o avião decola no Marte, que é lá perto de onde minha mamãe mora, em São Paulo, e pousa na Barra Funda, no meio do trânsito. Que louco! Uma pessoa querida dessa cidade, diferenciada, João Carlos, para na Castelo Branco e de repente vem um caminhão, atropela. Nós vivemos num mundo cheio de absurdos. A Grécia está sendo temida, está sendo abalada com terremotos e a previsão não é muito boa. A Califórnia vive assim. As crises e algumas coisas que estão sendo levantadas de países, coisas ocultas que estão sendo trazidas à tona. O mundo é cheio de desilusão. E como eu mantenho a esperança? Nós estamos vendo, as coisas estão caras, as coisas estão difíceis, o agro não está legal, e essas coisas vão apertando, as pessoas estão aí reclamando, a questão da dificuldade econômica, não se vende, não se compra. E como viver nesse mundo de desilusão com esperança? Por isso que Paulo menciona a igreja de Corinto, se a nossa esperança se limita a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Porque a esperança é a bendita esperança na promessa da volta de Jesus. Diz o texto, então se verá o Filho do Homem, vindo sobre as nuvens com poder e glória. Como o relâmpago que sai do ocidente se posta no oriente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. E a igreja tem que clamar, venha o teu reino, venha a bendita esperança, que o teu reino de justiça seja estabelecido, que aflore todas as formas de corrupção, de banalidades humanas, de podridão, e venha a glória, a majestade, a santidade, a justiça e a equidade de Deus. Mas não só aguardando a bendita esperança, mas aguardando a manifestação da glória. Viajávamos, Paul e eu, agora na terça-feira, vindo de São Paulo, e chegando aqui perto de Anaurilândia, nós pegamos muita chuva. E começamos a orar, e água para tudo quanto é lado, você não enxergava nada, e raios cruzando os céus, e o trovão forte. Falei, a manifestação da glória de Deus é muito mais potente do que raios e trovões e cruzando os céus. Os raios e os trovões são criaturas de Deus. Você imagina a capacidade de Deus. De repente você vê aquele clarão e faíscas por todos os lados. Aqui o texto diz que nós aguardamos a manifestação da glória, o poder, a majestade, a soberania, a beleza, a grandeza,
a alteza e a santidade. Interessante que a gente visita alguns lugares e você fica espantado. Quando você vai no Egito e você vê aquelas pirâmides, fala: quem foi o Egito? E aqueles monumentos absurdos. Você vai em Roma, você vê coisas lindas, construções monumentais, o poder, a majestade humana. Você vai em alguns lugares no mundo e você visita alguns lugares e você fica: nossa, como é capaz de construir isso? Pois bem, isto é fichinha diante da majestade, do poder, da glória de Deus, que a vida piedosa almeja, espera e anseia. O reino de Deus é, mas ainda não. Já está, mas não foi estabelecido na sua plenitude. E um dia esse reino de Jesus Cristo será estabelecido na sua plenitude. E aí nós vamos dizer e experimentar de toda a graça e bondade do Senhor. Quem? Os que viveram nesta vida piedosamente. E por fim, a vida piedosa transforma a atitude das pessoas. E aí eu queria que você olhasse comigo o versículo 14. O qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Não tem como ser encontrado pela graça e isso não resultar na sua vida um comportamento piedoso. E aqui é importante entender que Jesus se deu por você e por mim voluntariamente. A gente pode até entrar no mérito teológico aqui. Quem matou Jesus? Roma, Pilatos, os religiosos. Ao que parece, Jesus se entregou voluntariamente. É isso que o texto diz. Com qual finalidade? A fim de te remir de toda iniquidade e purificar para Ele mesmo um povo exclusivamente seu. Povo remido. Quando você olha para a ideia do remir, você tem a ver com o aspecto da escravidão, quando mediante pagamento de resgate você deixava o escravo livre. É liberar após o pagamento, é livrar de qualquer maldade. O Senhor Jesus te remiu, pagou o preço e você hoje é alguém livre. Livre de quê? Ele diz: de toda a iniquidade. A palavra aqui é anomia. Nomos é lei e é pessoa que vive sem lei, que vive desregrada. O Senhor Jesus te remiu de todo tipo de comportamento desrespeitoso, desobediente, rebelde, iníquo, transgressor. E Ele quer trazer para si, aí entra o aspecto da piedade, um povo exclusivamente seu. Meu amigo, o Senhor não barganha. Ele, nesse sentido, Ele pede exclusividade da sua vida. Tem gente que quer barganhar com Deus e fala: Senhor, deixa eu tocar minha vida. E tem um momento, um compartimento na minha história que eu vou buscar ao Senhor. Do domingo eu vou reservar para fazer isso, alguns cultos eu vou fazer isso. Mas Ele quer ser exclusivo. Ele quer um povo exclusivo e Ele quer sua exclusividade na vida em relação com Ele. A abordagem bíblica é essa: purificar um povo, tornar limpo, limpar da mancha, remover toda sujeira e imundícia, tirar da contaminação e das culpas. É isso que aconteceu com o movimento entre os morávios. Santidade, um povo exclusivo, de propriedade dele, que tem a marca de Cristo, que tem o selo do Espírito Santo. E ele diz: um povo zeloso de boas obras. Uma pessoa piedosa, ela não está inerte, ela não é infrutífera, ela não é improdutiva. Um povo piedoso, ele é zeloso por boas obras. E eu queria sugerir algumas coisas aqui. Hospitalidade. Você tem uma casa bonita, uma casa confortável, para quê? O povo de Deus piedoso pode ter a casa bonita, funcional, mas ela tem que ser para as boas obras. A hospitalidade é um exercício. Deus, aqui está a minha casa, é dádiva do Senhor, e eu quero que aqui se reúna uma célula, um curso,
e eu traga pessoas para conhecer a Jesus, eu chame os meus vizinhos para tomar um café comigo e eu falar do teu amor, ser acolhedor e hospitaleiro, ampliar mais esta visão. É tão gostoso isso. Eu tenho alguns pés de mamões e é tão bom colher mamão e distribuir, e entregar. E é um hábito meu quando eu vou a algum lugar, quando convidado. Às vezes eu e Neia fazemos uma cesta, levamos uma alface, levamos capim-cidreira, levamos mamão, algumas coisas que estão produzindo. O que Deus nos desafia, desafia a mim, e a gente precisa aprender isso, a ser hospitaleiro, ser receptivo com as pessoas. Outra coisa, bens e serviço a serviço do reino de Deus, ou bens a serviço do reino de Deus. Para que é que você tem o seu carro? Para que é que você tem as suas propriedades? Todos os mutirões recebemos uma doação de uma empresa aqui da cidade, irmãos dessa igreja, e vem muitas frutas, e Deus abençoa. Todos os mutirões tem um irmão que empresta um trator, uma máquina de furar, e outros emprestam o seu serviço. Meu irmão, uma vida piedosa, ela é exímia em fazer boas obras. Deus ainda vai inquietar e tocar alguém nesta igreja para doar um pedaço de terra para construirmos um acampamento, onde nossos retiros, as nossas redes, o local para a realização de acampamentos para crianças, adolescentes, jovens, casais aconteçam. Quando Deus mostrar esse coração em que a graça alcançou, Ele vai ser mais mão aberta, vai ser mais generoso. Nós estamos em plena instalação do ar. Chegaram essa semana algumas grelhas e toda a parte de material para fazer os tubos daquele lugar. Mas nós não conseguimos na primeira campanha alcançar os 100%, ainda falta 10%. Mas uma vida piedosa, a pessoa começa a ser mais generoso com o reino de Deus, porque não é para sermos confortáveis neste lugar, é para que este lugar seja usado por Deus para levantar pessoas, para proclamar o Evangelho onde essas pessoas forem. Ação social, zeloso de boas obras, a vida piedade move isso. Eu fui impactado, recentemente estava eu e Neia numa igreja ali em Chavantes, no interior de São Paulo, perto de Ourinhos. Mas tem um distrito pertinho de Chavantes que chama Irapé. Irapé é um nome indígena, mas alguns diziam, é tão perto que eles iam a pé, Irapé. Só que nesse distrito, visitando, eu percebi um clima muito pesado. E aí as pessoas que estavam conosco dizem, aqui é um lugar de contrabando, de tráfico, é um lugar perigoso. E esses dias uma pessoa enterrou uma criança viva neste lugar. Aí eu falei, puxa vida, como estamos desconectados da realidade do mundo. Está aqui Oswaldinho Duarte, que mexe com um programa de rádio, e sabe quantas mazelas e desgraças existem, e nós estamos muitas vezes numa bolha e não entendendo o problema social da nossa cidade. E Deus mexeu com o meu coração e da Neia, justamente nesse período que a gente estava ouvindo um livro, Ministério da Misericórdia, do Tim Keller, um piedoso, e ele estipulava justamente isso, o bom samaritano. Ele trabalha o livro em cima do bom samaritano. Quem é o meu próximo? Eu falei, puxa, Deus nos perdoe, porque nós precisamos melhorar essa visão de generosidade no meu coração e no meu coração da Neia. Mas nós precisamos também trabalhar a visão da igreja para pensar mais misericordiosamente. A vida piedosa abre os olhos das pessoas para a caridade, para atender as desgraças e as mazelas onde ela está inserida. Visitamos uma cidade em Coari, em outubro do ano passado, Amazonas. Sabe quem domina a cidade? TCC. E como ficamos como igreja? Lá tem uma missionária valente, e inauguramos uma igreja da IPI lá em Coari. Missões, zeloso de boas obras, pessoas voltadas para missões, que se importam com quem ainda não conheceu o Evangelho. Além da África, evangelizar a Europa e a América. Por incrível que pareça, o berço do protestantismo foi a Europa, mas se você entrar numa igreja na Alemanha, eu fui há 15 anos atrás numa igreja na Alemanha, ou em várias igrejas, e você via igrejas lindas, catedrais, mas bancos vazios e apenas alguns idosos dentro da igreja. E o povo esteve comigo a semana passada, nós vimos em Austin, numa igreja batista, lá no Texas, só idosos numa igreja, uma igreja bonita, mas sem jovens, sem vida piedosa, onde nós falhamos. Então Deus nos desperte para levar o Evangelho a esses que foram berço do protestantismo, e nos ajude a alcançar as pessoas. Tem projetado para maio um grupo de pessoas, 27 irmãos dessa igreja, que estará participando de uma comitiva na Amazônia, Amazon Life,
E nós visitaremos 3 comunidades que tem a IPI lá na Amazônia. Nós precisamos alcançar essa igreja através do Ministério de Ação Missionária. Eu quero divulgar isso, porque às vezes você fala, puxa, eu contribuo, é importante contribuir. Nós vamos trabalhar com alguns seminaristas por ensino à distância. Essa igreja está custeando alguns seminaristas para serem formados para trabalhar na Amazônia. Então por que contribuir? Você tem motivos sociais, missiológicos, evangelísticos, zeloso de boas obras. O povo de Deus é um povo assim. Veja o que pastor Russell Shedd falou alguns anos atrás. Russell Shedd é um teólogo, pastor batista, missionário e conhecedor das línguas originais. Acompanhe esse vídeo. Um dos avivamentos que tocou em homens como Whitefield e Wesley e muitos outros foram os morávios. Todos aqui devem ter ouvido falar do avivamento que ocorreu em agosto, 13 de agosto de 1727. Impressionante, irmãos, que aquele povo de refugiados da Checoslováquia, estando com o conde Zinzendorf no seu condado, na Saxônia, na Alemanha, veja lá, quase 300 anos atrás, eles chateados, porque não podemos voltar para nossas terras e continuar a nossa vida, temos que reunir todos os dias para um culto. De repente, sem ninguém antecipar, talvez o conde von Zinzendorf estava orando insistentemente para Deus mudar a atitude. De repente, o Espírito fez a mudança que mudou a minha história e a sua. Aqueles, eu não sei, havia 300, 400, aqueles morávios vindo daquela região da Checoslováquia, estão agora rogando o conde 3 reuniões por dia. Crianças estão se ajoelhando, começando a orar. Crianças que normalmente não sentem nada desse mundo espiritual, a não ser em casos muito especiais. Missionários começam a sair, chegam lá entre os esquimós, chegam lá na África, alguns se tornam escravos no Mediterrâneo, melhor, no Caribe, e lá eles começam a cortar cana junto com os negros, porque eles estão tão felizes em poder servir a Deus e contar as alegrias. Eles chegam a viajar com João Wesley, e Wesley não podia entender como esse povo, numa tempestade em que provavelmente não vão sobreviver, eles estão totalmente calmos, não entendem. O avivamento dos morávios. Reverendo Russell Shedd, eu ouvi algumas vezes pessoalmente esse homem, e ele trabalhou nesse congresso da Fiel sobre avivamento. Meu amigo, a graça de Deus se manifestou salvador a todos os homens, para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, você e eu vivêssemos sensata, justa e piedosamente. A graça te alcançou para uma vida piedosa, uma vida cheia de Deus, uma vida que precisa ser exercitada na piedade. Você não é naturalmente piedoso, mas a graça vai te ajudar a exercitar. E junto com a piedade vem tantas outras virtudes atreladas. E você que é uma pessoa piedosa, olha para os céus e aguarda a bendita manifestação da bendita esperança e da majestade e do poder de Deus. E você, piedoso, é alguém envolvido com a prática das boas obras. Deus dilata o seu coração em direção às pessoas. Tiago vai nos ajudar a cantar uma canção, e junto com a equipe, essa canção, ela sempre trabalhou no meu coração, sobre o impacto de ter encontrado Jesus na minha vida. E eu creio que isto vai fazer
diferença na vida de todos aqueles que encontrarem a Jesus. Te encontrar foi tão bom, eu não tinha paz nem prazer, me sentia muito só, sem ter mais razão pra viver. Te encontrar foi tão bom que eu não posso esquecer. Nosso encontro mudou meu viver. Foi tão grande a emoção quando ouvi tua voz me falando de amor, que aceitastes do jeito que sou. Te dei meu coração. Não posso viver longe do Senhor, não posso ficar sem tua luz. Eu quero dizer que amo só a ti, Jesus. Não posso viver longe do Senhor, não posso ficar sem tua luz. Eu quero dizer que amo só a ti, Jesus. Te encontrar me mostrou nova direção. Teu amor fez mudar tudo em mim, e o meu coração transformou. É tão bom, eu não posso explicar o prazer de sentir teu amor me envolver. Quando estou aos pés da cruz, eu só sei de uma coisa que vou lhe dizer: simplesmente eu não posso e não sei viver sem a ti, Jesus. Não posso viver longe do Senhor, não posso ficar sem tua luz. Eu quero dizer que amo só a ti, Jesus. Não posso viver longe do Senhor, não posso ficar sem tua luz. Eu quero dizer que amo só a ti, Jesus. Eu quero dizer que amo só a ti, Jesus. Você pode ficar em pé. Quando você encontrou com o Senhor Jesus, o que mudou na sua vida? O que é que o Senhor quer impactar no seu coração? A vida piedosa é o seu chamado, o meu chamado. Às vezes a gente faz tanto apelo aqui e aí as pessoas falam: mas será que tem efeito? Sim, para aquelas pessoas que foram tocadas pela graça do Senhor e falar: Deus, eu não posso continuar vivendo assim, não. Quero ser uma pessoa crente para valer.
Quero amar a tua palavra. Quero dilatar o meu coração para as pessoas. Quero ser útil no reino. Quero servir com a minha casa, com tudo que o Senhor me deu, com a minha família. Usa a minha vida. Se assim é o seu desejo, o seu coração, onde você está, coloca a mão no seu coração e oremos juntos assim. Pai, muito obrigado porque a graça me alcançou. Eis-me aqui, que eu seja cheio da tua presença, que o Senhor me dê um profundo amor pela tua palavra, que eu busque uma vida de santidade, que o meu coração seja dilatado para servir, que o Senhor tome conta total da minha vida. É a minha oração humilde, em nome de Jesus. Amém.